Como imigrar legalmente para os Estados Unidos da América? Como obter o visto, seja para turismo, estudos ou trabalho, e não correr o risco de ser deportado? Eu entrevisto agora o advogado especialista em imigração para os Estados Unidos, Felipe Alexandre, fundador da AG Immigration. Começa agora mais um Cidadania da TV Senado. Felipe, muito bem-vindo ao programa, obrigado pela sua presença. Um grande prazer estar com vocês. Obrigado, Marcelo. Então, vamos começar pelo começo. Felipe, a pessoa que quer ir para os Estados Unidos, quais são as primeiras providências que uma pessoa que pensa em ir para os Estados Unidos deve tomar? Seja para fazer um passeio ou para ficar mais tempo no país? Bom, primeiro é necessário se orientar com respeito às suas opções e qual é o seu objetivo. Então, normalmente, os objetivos para vir nos Estados Unidos é baseado em desejos ou finalidades não imigrantes, por exemplo, turista, estudante ou trabalhos temporários, e imigrante. Então, às vezes, a pessoa começa a jornada vindo com propósitos não imigrantes e acaba gostando, acaba fazendo metas, mas é super necessário você saber as suas opções desde o começo para você não cometer nenhum erro, porque tem muitas pessoas que ao transcurso do tempo aqui, cometeram algum erro e agora não dá para apagar mais essas situações. Então, é importante você consultar com profissionais que consigam orientar você. E em relação ao visto, né? O visto que é um documento necessário para a pessoa ter a permissão para entrar nos Estados Unidos. O governo americano ele fornece vistos diferentes. Eu queria que você explicasse quais são esses vistos e as finalidades de cada um. Perfeito. Tem vários, tem mais de 180, mas os mais comuns são os seguintes. Então, primeiro, estão divididos entre vistos não imigrantes e imigrante. Um visto não imigrante é para um propósito específico e temporário. Por exemplo, o visto B1, B2, que é bem conhecido, é um visto de turismo. Você vem aqui para passear, para passar um tempo de maneira temporária, não está morando aqui, te dão um máximo de 6 meses. Mas lembra que se você ficar aqui 6 meses, voltar 2 semanas, ficar 6 meses, eles vão acabar cancelando o visto, porque, de novo, é um propósito temporário. O visto F1. F1 é visto de estudante. Se você quer continuar a sua carreira acadêmica aqui e até estudar inglês ou continuar na universidade, você pode usar o visto F1. Aqui não pode trabalhar com esse visto, mas pode ficar aqui estudando ao tempo que demore os seus estudos. Então, tem pessoas aqui com vários anos usando o visto F1. Tem o J1, que é um visto de intercâmbio, também certas classes ou certos cursos e também certos intercâmbios com programas do governo. Tem um visto H1B, que é um visto de trabalho temporário para certas companhias, H2, que é certos trabalhos temporários ou baseado em certas estações. O L1 também é bem popular. O L1 é visto para executivos multinacionais. Existe uma companhia, por exemplo, no Brasil, em outro país, eles querem transferir um gerente para cá, para gerenciar uma filial americana, e eles usam o visto L1. O visto E2 é para portadores de certos passaportes. O Brasil não está na lista, mas ajudamos muitos brasileiros. Por quê? Porque tem muitos brasileiros que têm passaporte que estão na lista, por exemplo, Japão, Itália, outros países da Europa, etc., para fazer negócios aqui. Então, esses são alguns dos vistos não imigrantes mais populares. E o visto de imigrantes estão separados em algumas categorias. Por exemplo, família. Se você tem um familiar aqui, um esposo, um filho, um irmão, que possa fazer esse pedido para você. Então, essa categoria de família. E também investimento, tem o EB5, que é o visto que você cria empregos aqui e você pode migrar através dos seus investimentos. E claro também que temos o visto baseado no seu perfil profissional. Se você é realmente uma pessoa que se destacou no seu campo, que você fez uma grande diferença, você teve um grande impacto na sua sociedade, você pode qualificar, por exemplo, para um visto EB1, que é um visto de habilidade extraordinária. Isso é o top 1 até 5% do seu campo. Mas se você não atingiu esse patamar, você ainda pode conseguir o que chamam EB2NIW, National Interest Waiver, que é uma isenção. Isenção do quê? Isenção de você ter que passar
pelo processo de receber uma oferta de trabalho e comprovar que não tinha americanos disponíveis para preencher essa posição, etc. Então, esses são alguns dos vistos mais populares, mas, de novo, é super importante você se orientar sobre as suas opções para você não cometer erro, porque às vezes não dá para pagar o que já foi feito. E aí, no caso, o visto, ele tem um prazo de validade, ele é renovável? Como é que funciona essa questão do prazo do visto? Varia também de cada tipo? Exato, varia de cada tipo. Então, por exemplo, o visto de turista para brasileiros, eles estão dando um período de validade de 10 anos. Não significa que você pode vir para cá e ficar por um período de 10 anos, porque cada vez que você vir para cá, eles normalmente vão te dar um período de 6 meses. Você pode ficar até 6 meses. Não recomendamos que você fique tanto tempo, porque a próxima vez que você vier para a Disney, eles vão perguntar, ué, mas por que você ficou 4 meses a vez passada? Será que agora você não vem morar aqui? Então, temos que calcular e temos que ter um bom raciocínio. Então, o visto de turista, validade de 10 anos. Cada vez que você vem, você pode ficar um período máximo de 6 meses, mas vamos usar o raciocínio para dividir bem esse tempo, para mostrar que não temos a intenção de morar, estamos apenas sendo turistas. O visto F1 de estudante, você recebe um carimbo que está escrito DS, que em inglês é Duration of Status. Ele dura o tempo que precisa para estudar. Então, se o seu estudo está 3, 4 anos, você está estudando, você está indo para a classe, fazendo tudo direitinho, você consegue manter esse visto. Então, a validade realmente depende dos tipos de vistos, e claro, se é um visto de imigrante, você chegando aqui, você vai receber o seu green card no correio. Voltando então agora na questão do passaporte, que é um documento que todo mundo precisa ter para viajar para qualquer país fora do Brasil. O passaporte, ele precisa ter a validade até a data da viagem ou logo depois da data da viagem, ou a validade do passaporte ela precisa estar vinculada à data de retorno, né? Para exemplificar, uma pessoa que vai viajar, por exemplo, no dia 10 de fevereiro de 2022 e pretende ficar por 15 dias ou 30 dias nos Estados Unidos. Ele tem um passaporte dele válido, por exemplo, até o 10º dia de viagem. Ele precisa renovar antes para que o passaporte tenha validade até a data de retorno? Olha, realmente não é aconselhável a pessoa fazer dessa forma. Realmente aconselhamos que a pessoa tenha uma validade que vai cobrir até o período de retorno. Porque se você chegar aqui com visto, mas com passaporte que está ao ponto de vencer, aí vai ser a discrição do oficial da alfândega de deixar você passar ou não. Porque ele deixando você passar, olha, e se eles precisarem de ajuda do país deles, com um passaporte expirado, etc., então é realmente a decisão do oficial da alfândega. Você não quer correr esse risco, vai estar gastando muito tempo e dinheiro. É bem melhor a validade do seu passaporte cobrir até o período do seu retorno. E em relação ao Green Card, que você acabou de citar, é um documento que é um objeto de desejo para muitos brasileiros, para muitas pessoas que pensam em morar nos Estados Unidos. Daí eu te pergunto, o que é exatamente o Green Card e quais são os requisitos que a pessoa precisa preencher para ter direito a receber esse documento? Excelente pergunta. Então, o Green Card é uma permissão para você ser um residente permanente. Significa que você está residindo aqui full-time ou a maioria do seu tempo. Então, uma pessoa que mora aqui, que estuda aqui, que trabalha aqui e que passa, cada ano ela passa mais de 180 dias aqui. Então, você pode viajar, mas sempre aconselhamos que você não passe de 6 meses em uma viagem e não passe de 6 meses em total durante o período de 365 dias. Então, é realmente para quem quer morar aqui e quem quer ter o privilégio de morar aqui. Agora, os requisitos realmente variam muito dependendo do tipo de visto que você está aplicando. Então, por exemplo, família. Aí você tem que comprovar que você tem o laço de família. Meu irmão está me pedindo, demora um pouco esse visto através do irmão, mas o tempo passa rápido também. Meu pai está me pedindo, etc. Os que eles fazem mais perguntas quando o esposo pede uma esposa, por exemplo, eles realmente querem ver se é válido, se não está sendo feito somente por causa de imigração, etc. Aí temos os vistos de investimento, o EB5 também, tem uma categoria do L1 que chama EB1C, que, de novo, você sendo um executivo de uma companhia, você pode conseguir esse visto. E, claro, também
temos visto um número crescente de brasileiros aplicarem para vistos baseado no seu perfil profissional. Temos muitos brasileiros altamente qualificados que querem começar um novo capítulo da sua vida aqui. Então, eles aplicam para o EB1, que é uma habilidade extraordinária, temos pessoas excelentes que têm feito uma grande diferença no seu campo. O EB2 NIW também. Temos o EB3, que se você consegue uma oferta de trabalho. Então, temos várias categorias e temos até maneiras humanitárias, como asilo. Se a pessoa comprova que realmente tem ou teve um perigo de voltar para o seu país devido a razões religiosas ou políticas, depois de receber o asilo, a pessoa também pode aplicar para o Green Card. Então, o Green Card tem várias vias a chegar nesse mesmo objetivo, mas conseguindo o Green Card, você tem o privilégio de morar aqui, estudar, trabalhar, mas você tem que comprovar que você está passando a maioria do seu tempo aqui e não no exterior. Então, agora, mudando um pouco de assunto, a questão de deportação, que é um medo de muita gente, que acontece com muitas pessoas que tentam entrar de forma ilegal ou que tentam permanecer também de maneira ilegal, desobedecendo já essas regras que você passou aqui para a gente. A gente teve um aumento no número de deportações de brasileiros de 2020 para cá. Esse fato, esse fenômeno, ele compromete a concessão de vistos para outros brasileiros? Como é que fica essa situação? Não, não compromete, porque tudo é caso a caso. Vimos um aumento de deportações porque vimos um aumento em número de brasileiros que estavam passando pela fronteira. Então, isso é lógico. Quando você passa de maneira ilegal pela fronteira, normalmente eles vão te dar uma oportunidade de falar por que você está fazendo isso, quando eles prenderem a pessoa. E se a pessoa falar, eu tenho medo de voltar para o meu país, eles vão te dar o que chama um Credible Fear Interview, uma entrevista de medo creível. Você tem que comprovar por que você tem medo de voltar para o seu país. E o Brasil tem casos de asilo que são aprovados, mas é muito pouco, porque o Brasil tem liberdade de expressão, liberdade religiosa, não tem muitos casos de perseguição política. Então, é um caso que não tem muito sucesso com pessoas que querem aplicar para asilo. Não basta você vir falar, mas eu tenho medo do Brasil, ou minha cidade tem muita criminalidade. Isso são condições gerais. Eles querem saber por que você tem medo, por que você acha que o seu governo ou uma força ou entidade que o governo não pode controlar vai perseguir você. Aí você tem que passar essa entrevista, a convencer eles que não é o caso final de asilo, mas que pelo menos você tem um argumento para fazer. Então, muitas pessoas nem conseguem passar essa entrevista preliminar e já são deportados. Alguns conseguem, e também depende do oficial, se ele ficou com dó, etc., deixa você passar, mas aí você está em processo de remoção. Então, mesmo você passando a entrevista, você continua tendo que ir para a corte. E se você não for para a corte, você recebe uma ordem de deportação automático. Aí você sendo pego, eles te mandam embora. Então a pessoa continua lutando o caso, e casos de asilo para brasileiros é normalmente difícil. Não é impossível, tem certas categorias que qualifica, sim, existe certos casos políticos, perseguição baseada em orientação sexual, por exemplo, violência doméstica. Então existe, assim, não é que esse país não pode aplicar, mas não é muito comum. Então é isso que tem explicado esse alto número de deportações, porque muitas pessoas, depois que o presidente Biden tomou posse, eles entenderam que, bom, agora é o momento de ir, vai ser mais favorável, e foi em alguns casos, mas em muitos casos não foi. E estamos vendo que esse mal-entendido está resultando nesse número alto de deportações. E brasileiros ou qualquer estrangeiro que entraram de maneira legal, mas depois infringiram as leis de imigração, também podem ser colocados em processo de remoção. Por exemplo, se eu entrei com visto F1 de estudante, mas depois eu falei, não vou estudar, eu vou curtir Orlando, vou curtir Miami aqui, e eu for pego, eles podem me colocar em processo de remoção. Me explica por que você entrou com F1, agora você está passando o seu dia lá em South Beach. Então, tudo isso pode resultar. E você recebendo o Green Card e sendo residente permanente, não significa que eles não podem te colocar em processo de remoção se for descoberto que você cometeu algum fraude, ou se você cometer certos crimes depois de obter o Green Card. Também pode ser colocado em processo de remoção e possivelmente deportado se você não convencer o juiz da sua elegibilidade de permanecer aqui. E quais as consequências para uma pessoa que é deportada dos Estados Unidos? Sendo deportado, a pessoa fica impedida permanentemente de voltar ao país?
Permanentemente não. Então, tem algumas formas de deportação. Tem a deportação no Código Migratório 235B. Por exemplo, temos muitos casos de pessoas que chegam no aeroporto e o oficial fica meio cabreiro, fala, deixa eu olhar seu telefone. Olha as mensagens do WhatsApp lá e você já está conversando sobre o trabalho que você vai fazer aqui em Orlando. Aí ele manda a pessoa, ele cancela o visto e manda a pessoa embora. E isso tem um período de validade de 5 anos. Então, é uma deportação de 5 anos, a pessoa não pode voltar por um período de 5 anos. Também na fronteira. Se você chega na fronteira e ele não acredita que você tem medo de voltar, ele te manda embora já, é um período de 5 anos também. Agora, se você entrou legalmente no país, com visto ou até com green card, e você foi colocado em processo de remoção e você perdeu o caso da corte e foi deportado, aí é um período de 10 anos que você não pode voltar. Depois que vence esse período, você sim pode pedir um visto. Lógico que entre nós vai ser mais difícil, porque eles vão olhar, você já foi lá, você já quebrou a lei, etc. Mas as circunstâncias mudam e muita coisa muda em 5 anos, em 10 anos, e é possível você conseguir. E nada impede você, se você qualifica para um visto de imigrante, aí é outra coisa. Eles vão olhar se você é elegível e passou o tempo do castigo e eles te dão um visto. No caso dos estudantes que você mencionou, uma pessoa que sai daqui com visto de estudante e tem uma oportunidade de trabalho, começa a trabalhar, ela precisa de autorização para isso? Se for pega trabalhando com visto de estudante, isso também pode gerar uma deportação? Com certeza, porque você está infringindo as condições. Você não pode trabalhar como estudante, a não ser certas exceções. Você pode trabalhar algumas horas dentro da escola, um trabalho dentro da sua faculdade, você pode fazer isso. E também tem um código, no Código Federal, que você pode solicitar uma permissão de trabalho se você está passando uma grande dificuldade econômica. Aí é a discrição do USCIS, que é o Serviço de Imigração, se eles vão dar isso para você ou não. Se você receber, aí perfeito, você pode trabalhar com o seu visto estudante, mas é difícil receber esse tipo de autorização. Então, a menos que é um trabalho autorizado na escola, a menos que esse documento que você conseguiu comprovar essa grande dificuldade, e também tem certos períodos durante a escola, que você pode fazer certos estágios pagos, aí sim você pode fazer esse tipo de trabalho, e até depois da graduação, normalmente eles te dão um período de 1 ano para você fazer estágio ou trabalhos relacionados à sua área, e também aí você pode trabalhar. Mas fora dessas exceções, se você for pego trabalhar, com certeza eles têm o poder de colocar você em processo de remoção e deportação. E em relação à política imigratória do governo Biden, você também citou, houve uma mudança, claro, bastante significativa de governo com a saída do ex-presidente Donald Trump, a chegada do novo presidente dos Estados Unidos e uma expectativa de que houvesse uma abertura maior das fronteiras, que parece que não se materializou. Quais são as suas expectativas em relação à política imigratória do governo Biden? Olha, é claramente um governo que tem uma atitude diferente com respeito a imigrantes, acredito, e já estamos vendo uma mudança de atitude. Não posso falar que um é certo, um é errado, etc. São duas filosofias diferentes, mas a filosofia anterior, às vezes a gente sentia que o oficial estava buscando razões para negar o seu pedido. E agora, com esse tipo de atitude, eles buscam razões para aprovar. Não quer dizer que eles vão torcer a lei a seu favor, mas é um pouco diferente, o tratamento é um pouco diferente. Então, estamos vendo que esse governo está tentando empurrar certas medidas positivas, incluindo agora na Câmara de Deputados aqui, acabou de passar uma provisão que agora vai passar no Senado, que vai beneficiar alguns imigrantes de certa forma, não como esperávamos antes, mas pelo menos é um bom começo. E especialmente na área de asilo, por exemplo, vemos que o governo anterior, praticamente houve uma guerra contra exiliados, realmente foi um pouco extremo. Então, o governo agora estão revertendo esses precedentes, essas decisões, falando que não, se você é vítima de violência doméstica, você tem direito, vítima de gangues, quadrilhas, vítima baseado na sua orientação sexual, você pode aplicar para asilo. Nada na lei fala que você não pode aplicar, e o governo anterior tinha colocado muita restrição. E vemos que esse governo também, eles querem aumentar a acessibilidade a certos vistos. Nessa lei que eles estão tentando passar,
eles vão tentar recapturar os vistos que não foram usados antes, que foram gastados. Então, sabemos que temos cotas e números e vamos recapturar esses números. Vamos abrir o número de vistos que vamos dar, inclusive para profissionais altamente qualificados. Então, esse governo, sabemos que precisamos de mão de obra. Está muito difícil para todos os empresários encontrarem mão de obra de alta qualidade. Então, sabemos que precisamos de estrangeiros qualificados para continuar ajudando a nossa economia. E existe um mito de que a maior parte dos pedidos de vistos para entrar nos Estados Unidos de brasileiros são negados pela Embaixada dos Estados Unidos. Isso é verdade? Não, eu não diria que é a maioria. Lógico que muitas pessoas são negadas. Se você não consegue comprovar laços com o seu país, você não consegue comprovar uma certa estabilidade, que você tem emprego, você tem que comprovar que você não vai vir para os Estados Unidos e ficar aqui ilegal. Então, infelizmente, tem uma certa desigualdade socioeconômica, né? Certas pessoas, se não conseguem comprovar esses fatores, a conta bancária, não tem muito dinheiro lá, o trabalho não está estável, etc., não tem propriedade, pode ser negado. Infelizmente, essa é a realidade. Mas para quem consegue comprovar essas coisas, consegue comprovar esses laços, consegue comprovar que eu estou apenas indo para os Estados Unidos para cumprir esse propósito do meu visto não imigrante, não tem razão por que eles vão negar isso. Então, a maioria dos vistos são aprovados, mas você tem que convencer o oficial que você vá para cumprir o propósito do visto. Quanto mais planejamento e mais transparência, melhor, né? Exatamente. E no caso de pessoas que têm familiares morando nos Estados Unidos, a pessoa vai fazer uma entrevista para obter o visto. Ela deve informar que tem parentes morando lá? Isso pode contar contra ou a favor? Como fica essa situação? Então, é uma pergunta que eles fazem e não recomendamos que a pessoa conte uma mentira, alguma coisa assim, porque isso pode prejudicar. De novo, falta a explicação. Se eu tenho os laços no meu país, eu estou falando que eu estou indo para visitar os membros da minha família, tudo bem. Agora, se você não contar, eles descobrirem, aí pode ser muito ruim. Possivelmente você nunca vai conseguir um visto. Então, pode se contar contra você se eles pensam que você vai para lá e esse membro da sua família vai fazer uma petição para você, por exemplo. Mas cabe você convencer eles que isso não é o caso. Felipe, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados do programa Cidadania, que agora eu trago para você também, tem tudo a ver com o nome do nosso programa, tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Para você, o que é cidadania? Olha, para mim é um direito de fazer parte dessa comunidade, não somente aqui, mas a comunidade global, né? Apesar de tudo, apesar de existir fronteiras, todos somos irmãos, todos temos o mesmo objetivo, todos queremos ser felizes, ter sucesso, ver nossas famílias bem. Então, para mim, significa isso. É um privilégio cada dia que temos aqui nessa terra, e se podemos fazer a vida dos outros um pouquinho melhor, é o que estamos aqui para fazer aqui, né, durante esse período. E que últimas dicas você daria para as pessoas que querem ir para os Estados Unidos, que querem viajar para os Estados Unidos, especialmente no ano que vem, as fronteiras agora estão começando a ser reabertas. Aliás, eu vou completar essa pergunta com um tema que faltou nessa nossa conversa, e eu vou aproveitar os minutos finais para perguntar. Em relação à carteira de vacinação, os Estados Unidos, o governo, eles estão exigindo que a pessoa esteja com as 2 doses da vacina. Outra, eles aceitam todas as vacinas aplicadas contra a Covid-19 no Brasil? Correto, eles estão exigindo comprovante de vacina, eles estão aceitando tudo a menos a vacina Sputnik, que parece que é uma vacina russa. O resto das vacinas do Brasil parece que eles estão aceitando, então você precisa ter esse comprovante, a menos que você tenha menos de 18 anos. Mas mesmo assim você precisa do PCR, que é o teste negativo do Covid, a menos que a pessoa tenha menos de 2 anos, não precisa disso também. Mas eles estão exigindo isso. Então, conselhos, olha, você tendo o seu visto, venha para cá, se divirtem, aproveitem o que a América tem para oferecer,
não infringe as condições do seu visto, mas se o seu sonho é morar aqui, você tem a opção de ver as suas opções aqui, mas fazer tudo direitinho, sendo orientado a cada passo. Mais uma vez, fica a informação principal, que é fazer o planejamento, ser transparente na hora de obter o visto, ver as condições, pesquisar, procurar um profissional especializado, como é o seu caso, não é mesmo, Felipe? E dessa forma a pessoa consegue fazer a sua viagem, a sua mudança, passar um período nos Estados Unidos sem ter nenhum problema. Exatamente. Felipe, eu agradeço mais uma vez a sua entrevista. Obrigado por compartilhar com a gente todos os seus conhecimentos sobre o nosso assunto da entrevista de hoje. Foi um enorme prazer. Muito obrigado a vocês. E eu agradeço também a você que ficou até o final dessa entrevista. Convido vocês a assinarem o canal da TV Senado no YouTube e também a nos seguir nas redes sociais. Se quiserem enviar uma sugestão de pauta ou responder a nossa pergunta sobre o que é cidadania, manifeste-se nas redes sociais, mande uma mensagem pelo Twitter ou pelo Facebook da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.